Obrigado, Senhor, porque passamos aqui momentos gostosos de meditação na Tua Palavra. Amém. Obrigado porque durante todos esses dias o Senhor se fez presente conosco. Amém. Senhor, nesse momento nós pedimos mais uma vez a Tua presença através do Teu Santo Espírito, Pai, nos iluminando, nos guiando. Por favor, Senhor, que nos momentos onde nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente em nosso meio. Cuide de cada irmão que aqui está, de cada família aqui representada. Por favor, permaneça conosco. E que as palavras que forem empregadas e ditas aqui não venham da minha própria elucidação, mas direcionadas e guiadas por Ti. Amém. É o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço especial para os amigos que estão nos acompanhando também aí pelo Facebook. Louvado seja Deus. Que você possa ter nesse momento uma experiência real com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo de pecado. E por vezes nesse mundo de pecado em que nós vivemos, nós perdemos muitas coisas. Não só bens materiais, mas também pessoas a quem nós amamos. Esse ano, se eu não estiver enganado, vai fazer 6 anos que nós passamos por uma grande pandemia. Uma pandemia que atingiu o mundo todo. E eu acredito que talvez existam pessoas que estão aqui em nós, ou quem sabe até pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook, que durante esse período de pandemia perderam algum ente querido. Quem sabe um pai, uma mãe. Eu mesmo, bem no ápice da pandemia, em 2020, eu perdi o meu pai, não em decorrência da Covid-19, mas em decorrência de um câncer que meu pai teve na região do pescoço. E nós sabemos que nesse mundo de pecado nós passaremos por muitas lutas, provações, situações difíceis e também adversas. E hoje, dentro deste contexto, eu gostaria de conversar com você a respeito de 3 princípios importantes que nós não podemos perder, independente das lutas e dificuldades que nós passarmos neste mundo de pecado. Esses 3 princípios são a missão, a fé e a esperança. Esses 3 princípios são a chave principal da mensagem de hoje. E eu gostaria de iniciar falando a respeito da missão. Todos nós que conhecemos a Cristo e a sua mensagem, nós temos uma grande responsabilidade. Você sabe qual é? Anunciar o Evangelho. Falar deste Jesus maravilhoso, pregar, anunciar, compartilhar essa luz maravilhosa que nós conhecemos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu acredito, queridos irmãos, que não tem como ser cristão e não falar de Jesus a outras pessoas. Não tem como ser cristão e não falar deste grande Salvador que transforma e também transformou as nossas vidas. Por isso, o bom cristão, ele procura anunciar, falar desta mensagem maravilhosa. Partindo então deste princípio, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Me acompanhe no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, ou melhor, versículos 18 até o 20. Me acompanhe nessa leitura. Você que está em casa também pode nos acompanhar nesta reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Todos encontraram? Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Eu estou usando aqui a versão João Ferreira de Almeida. Me acompanhe então nessa leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em algumas traduções no final diz amém. Nós percebemos que o versículo 19 até o 20
constitui o grande fundamento da missão cristã. Os discípulos foram comissionados, então, a levar as boas novas do reino a todas as pessoas, a todas as nações, e fazer deles, então, discípulos por meio do batismo. Embora ali o público-alvo de Mateus fosse constituído ali, então, por judeus, ele procurou mostrar que as boas novas de Jesus, elas são universais, internacionais e também inclusivas. Nós entendemos então que Cristo não apenas convocou os discípulos para esta missão, mas cada um de nós temos então a responsabilidade de transmitir, de levar o Evangelho do Reino então a outras pessoas. A pregação do Evangelho, querido irmão, faz parte da nossa identidade como igreja adventista do sétimo dia. Há 160 anos a igreja adventista do sétimo dia tem procurado ser um braço forte do Senhor aqui na terra, proclamando as verdades do Senhor Jesus a este mundo de pecado. Por isso eu e você somos convidados a participar desta jornada, desta missão de proclamar, de falar a respeito do Senhor Jesus a outras pessoas. Talvez muitas pessoas, ou quem sabe você que está aqui nesta manhã, acreditam que para pregar o Evangelho vocês precisam falar com eloquência. Talvez você deve pensar assim: olha, pastor, para que eu consiga anunciar o Evangelho, eu preciso ser uma pessoa eloquente, eu preciso falar bem, eu preciso, quem sabe, pregar bem, como o pastor Bulhon, quem sabe, como o pastor Arilton Oliveira, o pastor Gilson Brito. Mas isso não é verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus usou ali pessoas simples, até mesmo um pouco letradas, para a pregação do Evangelho. E eu gostaria nesse momento de citar aqui alguns exemplos para você de pessoas simples, pessoas assim como eu e você que foram usadas na pregação do Evangelho. A primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que eu gostaria de mencionar para você é Amós. Amós era um pastor, boiadeiro, agricultor. Ele é chamado de profeta menor, não porque ele é menor do que os profetas, mas devido ao conteúdo literário de seu livro, que é menor em comparação aos profetas maiores. Nós temos também o exemplo de Pedro. Pedro era pescador, mas foi um homem usado por Deus na pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 2, versículos 14 a 41, logo após então o derramamento do Espírito Santo Pentecostes, nós encontramos ali o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, onde, segundo o relato bíblico, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas. O apóstolo Pedro, imbuído então pelo Espírito Santo, em um grande sermão, prega, e 3.000 pessoas foram batizadas. Isso prova para mim e para você que, de maneira muito especial, Deus pode realizar uma grande obra através de você. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos ter medo. Deus precisa apenas de pessoas dispostas. O resto é com Ele. Você tendo disposição de se capacitar, de estudar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, isso é suficiente, porque Deus ele vai te usar. Clame pelo Espírito do Senhor. Talvez você tenha algum medo. Talvez você tenha algum medo que atrapalhe você se envolver na missão. Talvez você tenha vergonha de falar em público. Talvez você que está em casa, você não prega o Evangelho porque você tem medo de falar em público. Talvez você tenha dificuldade de falar com as pessoas, de se socializar. Fique tranquilo, Deus ele quer usar você. Deus quer fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. Lembrando, queridos irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos convence do pecado. Esta obra de pregação é uma obra do Espírito Santo em nós, nos usando.
E também nós não podemos esquecer que cada um de nós temos um dom. Dentro da igreja, cada pessoa possui um dom. Algumas pessoas têm o dom de ministrar sermões. Algumas pessoas têm o dom de pregar através do louvor, através da sua voz. Outras pessoas têm o dom da recepção, de receber pessoas em sua casa, de servir ali um alimento, um prato. Outras pessoas têm o dom de dar estudos bíblicos ou ministrar estudos bíblicos. Outras pessoas têm o dom, quem sabe, de ajudar, de estender a mão, de pregar o Evangelho, quem sabe, através da página impressa. Todos nós temos um dom, queridos irmãos, que pode ser usado para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho nesse mundo de pecado. Quem sabe você sabe fazer um pão? Quem sabe fazer pão com as mulheres aqui? Olha só. Quem sabe você pode fazer um pão e dar para a vizinha e através disso falar do amor de Jesus para ela. Quem sabe você é um homem que sabe fazer vários concertos, que tem ali uma caixa de ferramentas especial ali, com várias ferramentas. Quem sabe você vendo ali o seu vizinho em apuros, você pode ajudá-lo. Tudo isso se torna uma ponte para pregar o Evangelho. Todos nós temos um dom especial que pode ser utilizado para a glória de Deus. Queridos irmãos, lembre-se de uma coisa: da mesma forma que através do Espírito Santo Deus usou pessoas como instrumentos para alcançar você, Deus quer usar você também. Você bem sabe disso, que Deus usou pessoas para que você conhecesse o Evangelho, talvez de maneira especial. Uma pessoa convidou você para fazer um estudo bíblico, e você, através desse estudo, você veio para a igreja. Talvez uma pessoa convidou você para participar, quem sabe, de uma Semana Santa, que também foi o meu caso. Todos nós que aqui estamos somos o resultado da obra do Espírito Santo na vida de alguém. Por isso, querido irmão, querida irmã, Deus quer usar você também neste trabalho, nesta empreitada. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer algo muito importante para você. Para que eu e você possamos ser bons missionários, é fundamental nós termos um relacionamento profundo com o Senhor. Uma das formas mais eficazes de evangelizar é por meio do nosso testemunho, porque nós não podemos oferecer para as pessoas aquilo que nós não possuímos. Nós não podemos falar de um Jesus que nós não conhecemos. Por isso é importante nós nos relacionarmos com Ele. Obviamente, humanamente falando, nós sabemos que não é fácil. É algo difícil. É algo complicado. Não é todos os dias que nós acordamos com o desejo de estudar a Bíblia. Não é todos os dias que nós acordamos com o desejo de orar. Mas nós devemos perseverar. Nós devemos lutar para que o nosso testemunho possa ser um grande instrumento de evangelização. As pessoas precisam ver em nós que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem poder para transformar. As pessoas precisam ver em nós a transformação que o Evangelho e o poder de Deus causaram em nossas vidas. Por isso, nós precisamos testemunhar. Amém? Amém. Quantos aqui têm o desejo do seu coração de ser uma testemunha, de ser um representante do Senhor Jesus? Levante a mão. Amém. Louvado seja Deus por isso. Você também está nos acompanhando em casa, que Deus possa te usar e você ser um grande missionário na obra do Senhor. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso mundo precisa dessa mensagem. Nós estamos em pleno século XXI e existem muitas pessoas que não sabem de algumas coisas que são importantes para a fé cristã. Você sabia disso? Existem muitas pessoas que não sabem de muitas coisas que você sabe. Por exemplo, nós estamos em pleno século XXI e tem muitas pessoas que não sabem do plano da salvação e do sacrifício de Cristo em prol da humanidade. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico e uma mulher perguntou para mim: José, Jesus vai voltar de fato? Já pensou, meu irmão? Em pleno século XXI tem pessoas que não sabem da volta de Jesus. Nós estamos em pleno século XXI e existem pessoas que não sabem do juízo de Deus.
Nós estamos em pleno século XXI. Existem pessoas que não sabem da lei de Deus. Você que está em casa. Existem muitas pessoas que não sabem da lei de Deus, do decálogo, que é a expressão profunda do caráter do nosso Salvador. Existem pessoas que não sabem disso. Nós estamos em pleno século XXI e poucas pessoas sabem a respeito da volta de Jesus, da ressurreição e do estado dos mortos. Poucas pessoas sabem disso, meus irmãos. Por isso, como igreja, nós precisamos anunciar essa mensagem, falar esses temas importantes, entre outros assuntos relacionados então à fé cristã. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque nós estamos apenas engordando espiritualmente. Sabe o que é engordar espiritualmente, meu irmão? E você que está em casa vendo acompanhando? Engordar espiritualmente é quando eu apenas retenho ou absorvo o conteúdo dentro da igreja. Eu estudo a lição, eu estudo a Bíblia, mas eu não passo essas informações à frente. Meus irmãos, nós não podemos engordar espiritualmente. Nós devemos suar as nossas camisas da fé, levando a mensagem de salvação a outras pessoas. Nós precisamos amolar o nosso machado para entrarmos na floresta da missão, da pregação. O machado tem que estar bem afiado. Os nossos instrumentos devem estar afiados. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós devemos falar, pregar o Evangelho a outras pessoas. Eu gosto muito de um texto que está no livro Conselhos para a Igreja, de uma escritora norte-americana que todos nós conhecemos, a nossa irmã na fé, Ellen G. White. Ela traz alguns comentários importantes a respeito da missão. Veja só o que ela diz. Ela diz assim: olha, Deus tem uma missão para você. No capítulo 7 do livro Conselhos para a Igreja, ela diz assim: Deus tem uma missão para você. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos pastores e oficiais da igreja. Querido irmão, querida irmã que está nos assistindo em casa, você que está aqui presente, nós precisamos unir forças para a pregação do Evangelho. Nós precisamos nos unir às autoridades dessa igreja, aos pastores oficiais dessa igreja, para anunciar, para falar do Evangelho eterno a esse mundo de pecado. Nós precisamos unir os nossos esforços. E ela continua dizendo assim: as palavras ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Deus está chamando a sua igreja hoje, como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz pela poderosa espada da verdade. E ela continua: os verdadeiros seguidores de Cristo não deixam de testemunhar. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada a todos os países, a cada nação, povo e língua. E ela continua, tópico final: todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isso é o que os torna mensageiros de Cristo. Suas testemunhas devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando os pecadores para o Cordeiro de Deus que tira o pecado aonde? No mundo. Esse texto, meus irmãos, ele é forte e mostra para nós a nossa responsabilidade como cristãos, mas também como testemunhas do nosso Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos falando aqui então sobre 3 princípios importantes: a missão, a fé e a esperança. Acabei de falar então a respeito da missão, sobre a importância da missão. Agora eu quero falar para você a respeito de um outro princípio não menos importante, que é a fé. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos pessoas que manteram firmes ali a sua fé no Senhor
desfrutaram então de uma vida próspera, mesmo passando por muitas lutas, mesmo vivendo em um mundo de pecado. E o outro princípio que nós não podemos perder então é a fé. Dentro deste contexto, deste princípio, eu convido você então a abrir sua Bíblia comigo, você que está em casa também, no livro de Hebreus. Me acompanhe lá então na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 6 até o 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 6 a 8. Lembrando que nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da fé. 6 a 8. Todos encontraram? Eu leio aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Queridos irmãos, podemos observar então que a fé ela é um princípio importante, porque através dela nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Os homens que aqui foram citados nesses versos eram homens imperfeitos como nós, possuíam os seus erros, os seus defeitos, mas ainda assim eles procuraram manter firmes a sua fé em Deus. O primeiro mencionado aqui é Noé. Noé foi um grande exemplo de fé. Viveu em um mundo em que os habitantes eram totalmente perversos, o que não é diferente dos nossos dias de hoje. E nós percebemos que enquanto Noé pregava do juízo de Deus, muitos riam dele, chamavam Noé de louco. Nós percebemos que alguns teólogos, entre outros estudiosos, acreditam que naquela época, naqueles dias de Noé, não havia então evidências de chuva. Logo então o povo zombou de Noé, chamando Noé de louco. Falando: "Você está louco, dilúvio?" Não, que loucura é essa? Ninguém deu ouvido às suas advertências, e a sua mensagem foi considerada uma mensagem irracional, uma loucura. Mas nós bem sabemos o que aconteceu. A grande chuva veio, o dilúvio veio, e ele encheu toda a terra. Um outro exemplo de fé também é Abraão. Abraão foi um grande exemplo de fé, chegou a ser considerado pai da fé, pois atendeu ao chamado do Senhor, saiu do meio da sua parentela a fim de que ele não conhecia. Imagine você, querido irmão, ser chamado pelo Senhor hoje para sair da sua casa, ir para uma terra distante onde você não conhece. Já imaginou, meu irmão, minha irmã, meu querido irmão Davi? O Senhor nos fala assim: olha, Davi, você vai sair daqui de Salvador do Sul e você vai para um lugar desconhecido. Abraão então saiu da sua terra, saiu então do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia, atendendo ao chamado do Senhor, ao propósito a qual o Senhor havia designado. Obviamente, ele titubeou em alguns momentos, ele teve os seus erros, mas ele permaneceu firme ainda assim. Meus irmãos, nós podemos observar através da Bíblia que a fé ela só pode ser desenvolvida através do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos dar o nosso melhor para que a nossa fé ela possa ser desenvolvida. É interessante que no livro A Ciência do Bom Viver, a nossa irmã ela diz algo muito importante. Ela diz assim que a fé e a oração, ou a oração e a fé, farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Amém? Por isso, irmão, é importante nós fortalecermos a nossa fé. Neste mundo de pecado, nós precisamos alimentar, ou melhor dizendo, precisamos nos alimentar espiritualmente
Nós precisamos estar próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos nos alimentar, estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina, buscar a Deus, para que então, ou melhor, para que desta forma a nossa fé ela possa ser então fortalecida. O último princípio, queridos irmãos, que eu gostaria de abordar com você nesta manhã, e também não menos importante, lembrando que nós estamos falando sobre 3 princípios, falamos então sobre a missão, terminamos agora de falar sobre a fé, que também é um princípio muito importante. Agora eu quero falar sobre um outro princípio importante que nós também não podemos perder, que é a esperança. Nunca devemos deixar que a esperança de Cristo se apague nos nossos corações. Talvez você, querido irmão, você está cansado de ouvir tantos sermões que falam a respeito da volta de Jesus. Talvez faz muitos anos que você é adventista, quem sabe faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, que você escuta a respeito da volta do Senhor Jesus. Mas esta é uma mensagem presente, real. Jesus voltará de fato, amém? Amém. Querido irmão, nós não podemos deixar que esta grande esperança, que essa maravilhosa esperança da volta do Senhor Jesus se apague nos nossos corações. Jesus, Ele vai voltar. Ele mesmo prometeu, Ele disse para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Então eu vou preparar um lugar, e eu voltarei. Então nós percebemos de maneira muito especial que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai vir nos buscar para nos levar para um lugar especial, que é a Santa Canaã celestial. Será um momento maravilhoso, muito gozo, muita alegria. Muito em breve virá para nos buscar, para nos tirar deste mundo de sofrimento. Nós iremos para a Canaã celestial, um lugar especial, onde não haverá mais morte, pranto, dor, onde, se for da vontade do Senhor, nós encontraremos os nossos entes queridos, que neste momento estão descansando, aguardando então o chamado do Senhor para despertarem do sono e descanso. Querido irmão, irmã que está aqui nesta manhã, Jesus, Ele vai voltar. Ele prometeu. Esta é uma verdade presente, uma verdade real. E a prova de tudo isso está na Bíblia. Nós lemos esse texto ontem, mas eu convido você para ler comigo novamente. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Me acompanhe nesse texto, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 até o 18. E Paulo, então, ele fortalece esta grande mensagem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, me acompanhe nesta leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 até o 18. E ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, é maravilhoso nós olharmos para a Bíblia e temos a certeza de que muito em breve o nosso Senhor Jesus vai voltar. E é tão maravilhoso, porque Paulo, ele acreditava que Jesus, ele voltaria em seus dias. Ele acreditava que o Senhor voltaria em seus dias. Olha só que mensagem, no versículo 17 ele diz assim: olha, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha só, Paulo, ele acreditava que Jesus
ia voltar em seus dias. Minha querida irmã Carla, Jesus acreditava, Paulo acreditava que Jesus ia voltar em seus dias. Aquele irmão Davi, Silei. Olha só, nós devemos fortalecer essa fé também, de que Jesus ele vai voltar. Esse mundo de pecado, queridos irmãos, esse mundo de sofrimento, de morte, onde por vezes nós temos que sepultar os nossos entes queridos, esse mundo tem prazo de validade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Outro texto que confirma esta verdade maravilhosa, essa bendita esperança, está lá em Apocalipse. Me acompanhe também esse texto, Apocalipse capítulo 21, nós lemos este texto ontem. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 7. Me acompanhe nesse texto, você que está em casa também. Livro de Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 7, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui, queridos irmãos, nós temos a descrição do novo céu e de uma nova terra, onde não haverá mais pranto, dor, sofrimento, morte, onde não mais nós sepultaremos os nossos entes queridos, onde não mais haverá dor, sofrimento, onde não mais o ser humano puxará um revólver e disparará para tirar a vida de outra pessoa, onde não mais haverá sofrimento, Gustavo, onde não mais haverá luta, egoísmo, onde não mais haverá discussões, provações, dor. Será um lugar perfeito, será um lugar maravilhoso, onde nós viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esperança maravilhosa! Que mensagem maravilhosa! Essa mensagem, querido irmão, deve fortalecer o seu coração, deve deixar o seu coração mais quentinho, mais fortalecido. Essa mensagem deve fortalecer você para continuar batalhando, lutando, anunciando. Essa mensagem deve fortalecer você para permanecer fiel aos princípios do Senhor. Essa mensagem deve fortalecer você para continuar sendo um homem de Deus, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Essa mensagem deve nos fortalecer. Esta é a esperança maravilhosa, e ela deve então preencher os nossos corações. Nós bem sabemos, queridos irmãos, que neste mundo de pecado nós passaremos por muitas lutas, por muitas provações, situações difíceis, situações complicadas, situações que por vezes vão abalar a nossa fé, situações que por vezes vão nos desanimar, mas nós não podemos permitir
que tudo isso nos afaste do Senhor. Nós não podemos permitir que nós venhamos perder de vista esses 3 princípios importantes, que é a missão, a fé e a esperança. Querido irmão, querida irmã, pouco tempo resta para este mundo de pecado. Pouco tempo resta para a volta do Senhor Jesus. Muito em breve o Senhor voltará. Muito em breve o Senhor rasgará as nuvens dos céus. E por isso eu e você, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Entregar a nossa vida de forma completa. Quem sabe entregando a nossa vida a Jesus através do batismo, fazendo um compromisso pessoal com Jesus. Mas talvez você que está me ouvindo já é batizado. Talvez você que está aqui, que meu irmão, já passou por esse processo. Mas talvez você precisa renovar os seus votos com o Senhor Jesus. Talvez você precise, nesse momento, fazer um propósito especial de mudar, de se afastar daquilo que está lhe afastando de Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia de você tomar essa grande decisão de mudar de vida. Você, querido irmão, que está nos acompanhando também pela internet, hoje é um dia especial. É o dia de você aceitar o Senhor Jesus, de você mudar de vida, de você abandonar tudo aquilo que lhe afasta do Senhor. Talvez você está angustiado nesse momento. Talvez exista algo que está afastando você do Senhor. Busca a Deus. O Senhor, queridos irmãos, Ele está de braços abertos para nos receber. Nós precisamos nos achegar a Cristo, ao nosso Deus, através da oração, buscá-lo. Faça isso. E pode ter certeza que através disso você terá força para resistir, para lutar, para continuar. Por isso, querido irmão, querida irmã, se é o desejo do seu coração andar em novidade de vida, se você, querido irmão, tem o desejo de fortalecer esses 3 princípios importantes do seu coração, que é a missão, que é a fé, que é a esperança, eu convido você nesse momento para juntos cantarmos esse lindo louvor, Verei Jesus. E se este for o desejo do seu coração, se coloque em pé neste momento, para juntos nós cantarmos este lindo louvor. Esse louvor que demonstra o desejo de ver o Senhor Jesus. Não deixo de viver uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará, e a vigiância surgirá.
momento maravilhoso, um momento de muita alegria. Por isso, querido irmão, como disse certa vez o pastor Odailson Fonseca, não ouse faltar no céu. Nós possamos estar juntos naquele grande dia, herdando com Cristo as nações celestiais. Se é o desejo do seu coração, você que está nos acompanhando de casa, se é o desejo do seu coração, querido irmão que está aqui presente, abrace nesse momento a pessoa que está do teu lado, abrace ela, e vamos juntos nesse momento orar uma vez mais ao nosso Deus. Abraça a pessoa que está do teu lado, não tenha vergonha. Isso, abrace. Oremos então. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem importante. Obrigado, Pai, porque de maneira especial tens nos fortalecido. Obrigado, Senhor, porque de maneira especial ainda temos o privilégio de pregar o Teu Evangelho, Pai. Ainda temos liberdade religiosa. Por isso, Senhor, nos fortaleça como irmãos, nos fortaleça como igreja, nos despede, ó Pai, para esta missão, para esse trabalho de pregação do Evangelho, que possamos juntos, ó Deus, avançar no Teu reino neste mundo de pecado. Nos fortaleça, fortaleça cada irmão que está aqui presente, fortaleça os nossos amigos que nos acompanham neste momento pela internet. Senhor, Tu sabes tudo aquilo que passa no nosso coração, as nossas lutas, as nossas privações, aquilo que nos causa dor, sofrimento, e por isso, ó Pai, nos fortaleça. Fortaleça a Tua igreja, Pai. Fortaleça cada irmão, cada pessoa que está nos acompanhando agora pela internet. Talvez existam pessoas que estão nos acompanhando pela internet que estão angustiadas, Pai. Talvez sem esperança. Talvez não sabem mais o que fazer, Senhor. Por favor, que neste momento Tu possas acolher essas pessoas. Que Tu possas abraçar cada uma delas, ó Deus. Que elas sejam acolhidas por Ti. Nos fortaleça. Nos dê um bom restante de sábado em Tua presença. Continue conosco. Nos perdoe também pelos nossos muitos pecados. Obrigado a Deus por essa semana maravilhosa que passamos juntos. Que Tu possas nos fortalecer e nos guiar. E Senhor, se nós não nos encontrarmos nesse mundo, que nós possamos nos encontrar nas mansões celestiais. Amém. Essa prece, ela vai assinada e carimbada no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor para todos sempre. Amém. Amém. Bom sábado a você e a todos nós. Que Deus os abençoe.